O TV em Revista chega no ritmo do trompete. Vamos mostrar o que este lindo instrumento musical de sopro, que segundo os historiadores surgiu no Egito. Mas a situação da cultura, de um modo geral, ela não é boa. Quem também está em dificuldade são os envolvidos no processo de ensino pelo país. Os índices mostram que as aulas online não são acompanhadas por todos os alunos. E começamos o TV em Revista com uma notícia também que nos preocupa, a pandemia, que ela atingiu em cheio o setor dos shopping centers. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, que representa 105 mil lojas em todo o país, 15 mil lojas não deverão mais reabrir devido à crise econômica gerada pelo Covid-19. Na entrevista ao jornal da Rede Alesp, Nabil disse que o fechamento de boa parte das lojas já resultou em cerca de 120 mil desempregados. Nabil também falou dos desafios na reabertura do setor e reclamou da gestão do poder público. Nós temos hoje no Brasil 577 shopping centers que funcionavam muito bem antes da pandemia e recebiam 500 milhões de pessoas todo mês. Claro que essas pessoas, ao longo da semana, se repetiam. Quando veio a pandemia, por volta do dia 20 de março, nós fomos obrigados a fechar e nesse fechamento se instalou aí uma crise sem precedentes e hoje a gente atinge 37 bilhões de prejuízo. Dos 577 shoppings, nós temos hoje aproximadamente uns 365 shoppings abertos. Tem aí uma quantidade ainda de 100 e poucos shoppings fechados. E esses que estão abertos, numa confusão tremenda de prefeitos e governadores, sem o mínimo critério de gestão, copiando o modelo aqui de São Paulo, que de uma certa forma a gente entendeu que foi extremamente exagerado. Nós ficamos aí praticamente 100 dias fechados em 100% dos shoppings aqui em São Paulo, que são 53, no estado são 182 shopping centers. E além desses prejuízos, o que acontece? E a gente fala muito de falta de critério, porque enquanto estabeleceram para os shoppings poderem abrir as portas ou reabrir as portas, um protocolo com mais de 25 itens, e todo o pessoal de fiscalização, dá a impressão que os shoppings eram o único local que gerava problemas de saúde em função aí desse Covid-19. Na verdade, a frustração nossa e a discriminação que houve foi que você vai, por exemplo, para a periferia, não houve fechamento nenhum dos dias. A partir de 20 de março, eles continuavam funcionando normalmente. Nada contra eles funcionarem, mas o protocolo de ajuda, protocolo de orientação, protocolo de kits para ajudar aquela população de baixa renda, não houve absolutamente nenhum. Aí você vai para o transporte público e você vê o que no transporte público? Uma bagunça tremenda, os ônibus lotados, as pessoas praticamente sem nenhum critério também seja de álcool gel, seja de medição de temperatura, seja de distanciamento, que a equipe do governador e da prefeitura fala o tempo inteiro de protocolo de distanciamento. Só que eles não praticam aquilo que eles falam. Então, são milhões de pessoas que são transportadas no Brasil inteiro, diariamente, e simplesmente se fecha o olho para esse absurdo que continua sendo cometido e nada acontece. E aí nós tivemos o problema sério de poder abrir 4 horas. Muito bem. Há um mês atrás, aproximadamente 4 semanas, conseguimos abrir 4 horas. E o que aconteceu nessa abertura? O shopping center é um corpo humano extremamente ativo. Aí você quebrou o braço esquerdo dele porque você não deixou a praça de alimentação funcionar. Não satisfeito, foi lá e quebrou o braço direito dele, que foram as outras atividades dentro do shopping center que não podiam funcionar, que você pega salão de cabeleireiros, academia, e uma série de outros itens importantes para o convívio da própria comunidade. Não bastasse isso, você foi lá e quebrou uma perna dele. Por quê? Porque você limitou a entrada das pessoas na capacidade do shopping até
no máximo de 20%. Então, a frustração que a gente tem num shopping que é construído, você tem ali 100, 120, 150 mil metros quadrados, e é um dos lugares hoje mais tranquilos para você fazer uma compra, espairecer um pouquinho, com todos os critérios, vamos dizer assim, mais exigentes do ponto de vista de saúde, nós temos hoje dentro do shopping center. É claro que o movimento despencou. Hoje, com 6 horas de funcionamento, com a área de alimentação funcionando, mas só funcionando à noite, nesse frio, quem vai sair da sua casa para ir no shopping jantar? Muito difícil. Então, nós estamos com o problema de abrir às 4 horas, fechar 10 horas da noite. O faturamento hoje está em 75% a 80% de prejuízo, as empresas desesperadas, e a gente ouvindo ali, infelizmente, o governador que já fez mais de 85 reuniões com a imprensa, onde se monta ali um verdadeiro circo, mostrando para a sociedade: vamos salvar vidas e vamos salvar vidas, e infelizmente, na prática, não estão salvando vidas, porque as pessoas que estão morrendo na periferia, que a Folha de São Paulo deu uma notícia importante há 2 semanas atrás, ou 3 semanas, dizendo que 70% das pessoas que estavam sendo infectadas estavam saindo da periferia e, proporcionalmente, as mortes maiores estavam saindo da periferia, sem absolutamente controle nenhum. E nós estamos agora num momento muito preocupado com o que vai acontecer. Estamos já pedimos essa semana para a prefeitura, pedimos para o governo, para aumentar esse horário de 8 horas, abrindo meio-dia, fechando às 6, porque os escritórios que estão funcionando, na hora do almoço, eles acabam indo se alimentar no movimento de bares e restaurantes de rua, e o movimento de shopping despencou. Então é lamentável que isso esteja acontecendo, e São Paulo já está numa situação extremamente boa, do ponto de vista de poder passar para outra faixa, que é a faixa das 8 horas, que é a faixa verde, mas a lentidão, a gestão lenta, tudo isso em prejuízo, e a gente quer ver quem vai pagar essa conta, quem serão os culpados amanhã, quem é que eles vão culpar dessa falta de gestão, dessa falta de administração, infelizmente, em São Paulo. A pandemia desafia os sistemas de saúde no mundo. De acordo com os últimos relatos do governo britânico, por exemplo, parece haver uma relação importante entre as formas mais graves da infecção pelo coronavírus e outra doença pandêmica de alta prevalência na maioria dos países, a obesidade. A doença é crônica, progressiva e, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge aproximadamente 600 milhões de adultos e 100 milhões de crianças ao redor do mundo, causando 4 milhões de mortes por ano. No Brasil, a obesidade acomete 1 em cada 5 habitantes, sendo que mais da metade da população está acima do peso normal. Em entrevista ao jornal da Rede Alesp, o médico Augusto Pinto, especialista no assunto, deu mais detalhes e dicas valiosas para combater o problema. O que a gente tem orientado é, à medida do possível, voltar a fazer a sua atividade física. Agora as academias estão voltando, mas em casa. Fazer pelo menos 1 hora de atividade física por dia, ou com o personal, à distância, ou com o treinamento que o seu professor da academia pode passar para você. Procurar fazer um pouco de exercício aeróbico, uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta ergométrica, que também as academias dos condomínios já estão voltando. Então, fazer pelo menos 1 hora de atividade física por dia, principalmente voltado para os exercícios aeróbicos. E uma dieta balanceada, então comer pouco, várias vezes ao dia, fracionar bem um alimento, comer a cada 2, 3 horas, comer menos à noite, evitar de comer e deitar, alimentos com pouco carboidrato, pouca gordura. A gente consegue também agora entrar em alguns sites que a gente consegue fazer uma dieta balanceada, ou então com uma nutricionista. Agora a gente já consegue fazer as consultas por telemedicina, então se você é de fator de risco, não pode mesmo sair de casa, pode, através do seu convênio, ou até de consultas particulares, procurar um nutricionista ou um nutrólogo e fazer um cardápio para você tentar perder peso.
Então, tem dois jeitos de perder peso: a atividade física e ingerir menos carboidrato, menos gordura. Doutor, muita gente fala sobre a dieta intermitente, né? Como que o senhor analisa a dieta intermitente, de você ficar 10 horas, 12, 16 horas sem comer? Vale a pena? Vale a pena para quem quer emagrecer? Vale a pena esse tipo de dieta e outras dietas de uma maneira geral? Olha, de uma maneira geral, todas essas dietas têm alguma coisa que vai levar a algum dano ao seu organismo. O que a gente fala, ninguém consegue fazer dieta a vida toda. O que a gente tem que fazer é uma mudança de hábito alimentar. Então, aquelas dietas antigamente que estavam você comer só proteína, você não consegue fazer isso por muito tempo, porque você começa a sobrecarregar o seu fígado, o seu rim. Essas dietas intermitentes, você ficar 8, 10, 12 horas, até 16 horas em alguns casos sem comer, faz com que você fique muitas horas sem comer. Isso pode levar a um quadro de desidratação. E você também, ficando muitas horas sem comer, aumenta a produção do ácido do seu estômago. Então, aquelas pessoas que já têm tendência a ter uma gastrite, um refluxo, vão piorar. Fora que quando você come, naquelas outras 8 horas, 12 horas que você está comendo, às vezes as pessoas ingerem muita quantidade de comida. Então, assim, não importa importa assim, nas 24 horas, quanto você ingeriu de carboidrato. Então isso tem que ser muito bem estudado. Em alguns casos tem bons resultados, você tem que fazer isso por pouco tempo, mas tem que ter um acompanhamento médico, não só do nutricionista, mas do clínico geral, do endocrinologista, mas na grande maioria dos casos é contraindicado esse tipo de dieta. Que mais que a gente pode falar nesse momento aí de pandemia, né? Exercícios em casa, é possível, tem vários tutoriais aí na internet que as pessoas podem buscar aí formas de se exercitar em casa, né? Você pode fazer na internet, contatar o seu personal ou o seu professor das academias. A obesidade é uma doença crônica, então o que a gente sempre orienta é assim: não adianta você querer falar, eu sou obeso, então vou aproveitar agora para perder peso, porque obesidade é fator de risco para procurar fazer uma dieta balanceada, procurar fazer pelo menos 1 hora de atividade física por dia. E o que é importante falar é que, além disso, o Covid-19 deixa você mais em casa, mas você tem que continuar fazendo o seu acompanhamento médico. Então, aqueles pacientes que têm doenças crônicas, principalmente ligadas agora aos fatores de risco para a Covid-19, então os hipertensos, os diabéticos, os pacientes que têm colesterol, triglicéridos altos, os asmáticos, esses pacientes têm que procurar tomar suas medicações, fazer um acompanhamento médico, evitar os pronto-socorros, mas através da telemedicina, ou então nos consultórios médicos, não nos hospitais, mas nos consultórios médicos, continuar tratando. Porque o que a gente tem visto é que os pacientes estão deixando de ir ao médico, às vezes deixando de tomar as medicações, e isso faz com que piore as doenças associadas com um risco maior para o Covid-19. Doutor, hoje é dia do homem, né? A gente sabe que muitos homens aí, por alguns motivos, são avessos aí à realização, voltando à questão dos exames de rotina, né? Qual que é a recomendação para os homens? As mulheres vão muito mais no médico, principalmente nos ginecologistas, então elas estão acostumadas a mais fazer. Cultural, agora, nos homens, mas nos homens, o que a gente orienta é controlar a cada 6 meses com um clínico geral, passar pelo menos 1 vez por ano com o seu urologista, principalmente acima dos 40 anos. Tem alguns exames que são de rotina, tanto para homens quanto mulheres, como a colonoscopia, que é o exame para ver o intestino, a partir dos 50 anos, todos os homens têm que fazer. Então, assim, o urologista a partir dos 40 anos tem que passar pelo menos 1 vez por ano. E, a partir dos 30 anos, já fazer um acompanhamento clínico, ou com o clínico, ou com o endocrinologista. Por quê? Porque algumas doenças são mais particulares e mais frequentes nos homens, como as doenças cardíacas,
Então, a hipertensão tem uma porcentagem um pouco maior para o homem, as doenças cardiovasculares também. Então, o homem tem essa predisposição. A partir dos 30 anos, precisa fazer pelo menos o check-up a cada 6 meses, e no urologista com 40 anos, todo ano tem que passar. A maior economia do país segue a luta incansável contra o coronavírus. Os números do contágio em São Paulo ainda são altos, mas o estado abriu as portas para buscar a cura contra o mal do século, a Covid-19. O governador João Dória anunciou nesta semana o início dos testes da Coronavac no Brasil. O Instituto Butantan receberá as doses de imunizantes e placebos que serão utilizados na realização da terceira fase de ensaios clínicos para o desenvolvimento da vacina, em parceria com a farmacêutica Sinovac. Quero lembrar que, se tivermos sucesso, como esperamos ter, a vacina será produzida aqui no Brasil, no Instituto Butantan, já no início do próximo ano, com mais de 120 milhões de doses da Coronavac. Evidentemente que a vacina será destinada a todos os brasileiros, não apenas aqueles que são de São Paulo. E isso será feito através do SUS, Sistema Único de Saúde, universal e gratuito a todos os brasileiros. O Butantan, vale destacar, terá todo o domínio da tecnologia. É isto que prevê o acordo com os chineses do laboratório Sinovac Biotech. Esse estudo clínico ele deverá ser concluído o mais rapidamente possível. Então, nós estamos trabalhando intensamente com esses 12 centros. São centros que estão abertos a partir dessa semana e recrutando ativamente. O fato de existir uma grande procura, isso vai ajudar a incluir esses voluntários muito rapidamente. Isso é importante nesse momento, porque a partir do fechamento do estudo, que deverá acontecer em setembro, aí nós entramos na fase de acompanhamento. E essa fase de acompanhamento, ela é muito contínua, né? Ela é muito próxima aos números que vão sendo produzidos. Então, a qualquer momento, a partir daí, nós poderemos ter a abertura parcial do estudo que indique a eficácia da vacina. Então, isso é importante, quer dizer, se esse estudo, de fato, for concluído antes do final desse ano, e é uma expectativa real, nós poderemos ter essa vacina disponível para a população brasileira já no início do próximo ano. Os atendimentos da Polícia Militar a mulheres vítimas de violência aumentaram em 44% no estado de São Paulo nesses tempos de reclusão. O problema é grave e exige uma união de força entre a população e as autoridades em geral. Em entrevista ao jornal da Rede Alesp, a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, Raquel Galinatti, falou dos desafios para combater esse tipo de crime. A violência contra a mulher, ela se inicia de forma gradativa. Nenhum relacionamento, ele se inicia já o homem agredindo fisicamente uma mulher, justamente porque é um relacionamento amoroso, se inicia de forma gradativa até aqueles crimes mais graves, no caso o feminicídio, lesões corporais gravíssimas. Então, qualquer forma em que a mulher está se sentindo desconfortável, em que a mulher já está se sentindo amedrontada, ou ela já não está mais contente, satisfeita naquela relação, pode ter certeza que ela está sendo vítima de uma violência e ela tem que romper o mais rápido possível esse relacionamento. Então, qualquer tipo de violência que seja, não diminuindo as violências, mas quando a mulher sofrer uma violência, ela tem que se dirigir até uma delegacia de polícia ou registrar através dos boletins eletrônicos esses crimes e relatar, e se tiver conjunto probatório ali, testemunhas do que está acontecendo. Porque um alerta é importante que a gente faça esse alerta. O homem, o homem agressor, o homem criminoso, que é aquele que pratica crime de violência contra a mulher, ele tende a aumentar a sua violência de forma gradativa, iniciando por violências verbais, morais, muitas vezes até violência econômica, financeira, patrimonial, até aquelas violências mais graves.
Então, é importante, né, a gente frisar, então, que a importância da mulher, às vezes, buscar ajuda antes de chegar ao extremo, né, antes dela ser agredida, quando começa a violência emocional, a psicológica, é que ela já deve procurar uma ajuda? É correto a gente dar essa orientação? Sim, não só procure uma ajuda, mas rompa esse relacionamento abusivo, esse relacionamento doentio. Quando a gente fala que a violência... a gente tem uma gama muito extensa, a gente não consegue nem classificar quais são os tipos de violências psicológicas, o tipo de violência moral, verbal, uma infinidade de violência. Então, essa mulher, ela está inserida nesse ciclo de relacionamento abusivo, então, doentio, ela deve já saber que ela não merece, nenhuma mulher merece qualquer tipo de agressão. E essas agressões, desde morais, verbais, psicológicas, elas evoluem, sim, para as agressões mais graves e que facilmente a gente consegue visualizar. Muitas vezes essas agressões na alma, só mesmo a mulher, aquela pessoa que sente a agressão, ela consegue perceber. Porém, quando essas agressões ficam físicas, outras pessoas conseguem visualizar e tentar ajudar essa mulher. Justamente nessa questão, doutora Raquel, das denúncias, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de denúncia de violência contra a mulher, não só quem está passando por isso, mas um familiar, um amigo da vítima, todos têm esse dever de denunciar? É importantíssimo que a gente saiba que todas as pessoas que presenciem ou que saibam que está havendo algum tipo de violência, elas podem sim e devem denunciar. É muito importante que a gente diferencie, porque agora a gente percebe várias redes de apoio para essas vítimas de violência contra a mulher, mas são redes de apoio, são redes que podem ajudar a mulher. Agora, os canais oficiais para a denúncia são os canais de autoridade pública, de instituição do Estado, no caso, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do telefone 197, ou até mesmo Disque Denúncia, até mesmo as plataformas eletrônicas dos registros de boletins eletrônicos. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes se confunde esses canais através de redes sociais, seja Facebook, Instagram, ou até mesmo WhatsApp, em que a foto do agressor ela é viralizada e tenta-se penalizar, fazer justiça através das redes sociais. Muitas vezes fica muito mais perigoso para aquela vítima por vários fatores. Primeiro, aquele agressor pode se tornar mais violento. Segundo, se não tiver o conjunto probatório apto para poder realmente comprovar, aquela vítima não só pode responder no âmbito civil, por danos morais, ou até mesmo no âmbito criminal, por uma possível denunciação caluniosa. Então, é muito importante que a vítima denuncie oficialmente e não utilize outros meios para tentar fazer a justiça daquela agressão que ela tenha sofrido. A justiça ela é feita através das investigações da Polícia Civil, uma denúncia do Ministério Público e o julgamento pelo Poder Judiciário. Nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco, o TV em Revista vai falar das dificuldades do setor da cultura. E você vai conhecer também o trompete, um instrumento tão usado em grandes celebrações. Aguarde um pouquinho e voltamos já já. Já estamos de volta. Após mais de 100 dias de suspensão das aulas presenciais pelo país, um levantamento às secretarias estaduais de educação aponta que 15 dos 25 estados que implantaram atividades à distância monitoraram a adesão dos estudantes ao ensino remoto. Os índices mostram também que as aulas online não são acompanhadas por todos os alunos. Professores dizem que um novo modelo de aprendizagem precisa da participação efetiva dos alunos e o apoio dos pais. Numa entrevista a Júlia Stanzioni e Tayana Conrad, no Jornal da Rede Alesp, a diretora pedagógica Camila Carino apontou outros obstáculos no caminho de todos os envolvidos na educação. Num momento de muita transformação aí para os estudantes e para os professores, né? Esse momento de agora de aulas remotas, né? Aulas à distância, né? Tradicionalmente, né?
a prova tem sido o principal instrumento avaliativo que as escolas utilizam, né? Então, uma primeira ação das escolas foi tentar buscar formas de fazer uma aplicação de provas online, né? E tem muitas ferramentas hoje no mercado disponíveis para isso, né? Então, ferramentas que permitem o professor agendar o horário de início e término das provas, ferramentas que permitem aleatorizar a ordem das questões ali na aplicação. Mas certo é de que não é possível você fazer exatamente o mesmo contexto de aplicação de provas que nem a gente tem no momento presencial, né? Quando a gente está pessoalmente ali com os estudantes. Então, está tendo todo um trabalho da gente repensar essas formas de avaliação, né? Como é que a gente pode acompanhar melhor o desenvolvimento, o aprendizado desses estudantes, mesmo à distância, né? Com isso, né, acho que as escolas estão começando a pensar e ampliar essa concepção de avaliação para uma concepção muito mais integral, né, em que você não está olhando só o resultado final que uma prova diz, mas está tentando acompanhar muito mais a participação e o desenvolvimento desses alunos ao longo aí da jornada de aprendizado, né? Então, um dos elementos que as escolas precisam buscar é como que eu consigo avaliar a participação desses alunos, como é que eu consigo avaliar o desenvolvimento desses alunos e o resultado final de aprendizado desses alunos, mesmo sendo à distância, né? Camila, talvez nesse momento seja uma mudança de conceito nessa questão de avaliação do aluno, né? Algumas vezes no período estudantil eu ouvia de outros colegas assim, a prova não prova nada. Naquele momento a pessoa pode estar nervosa, não lembra da matéria ou não entendeu aquele momento. Então, assim, seria um novo modelo dessa gestão de como avaliar o seu aluno se ele está realmente aprendendo? Eu acho que a prova, como um único instrumento de avaliação, ela é muito restrita, entendeu? Você querer que só a prova mostre todo o aprendizado que o aluno, até porque você estava falando, né? No momento da prova ele pode estar nervoso, pode ter acontecido alguma coisa, então ter esse peso da prova ser o único elemento avaliativo, esse é um equívoco, né? Isso é um problema para o processo, né? Eu acho que o professor ele tem que estar mais atento a todas as evidências de aprendizagem que o estudante está demonstrando ao longo do percurso ali de aprendizado, né? Eu acho que isso sempre esteve mesmo no ensino presencial, então sempre especialistas na área de educação vêm falando da importância da gente olhar para outras evidências de aprendizagem, não somente com que isso acelerasse, sabe? Porque como você não está mais vendo o seu estudante todos os dias, né? Como muitas vezes acontece de começar uma aula online e os alunos todos, eles fecham as câmeras lá e você não está, de fato, vendo a interação, né? O que eles estão aprendendo. Eu acho que as escolas estão percebendo ainda mais a importância da gente olhar para a participação e engajamento desses alunos, a importância da gente ter evidências menores desse processo de aprendizado, então as listas de atividades, né, a forma como eles estão desempenhando e respondendo questões, como é que eles estão interagindo nas discussões da turma, isso tem se tornado, tem ficado mais valoroso nesse momento e tem contribuído mais para evidenciar as aprendizagens dos estudantes, né. Agora, Camila, independente da idade, eu até estava conversando na semana passada, numa entrevista que a gente fez do Alesp Conecta, com uma professora de pós-graduação, e ela nota já uma diferença na autonomia dos alunos. Provavelmente os nossos alunos já não serão mais os mesmos, né, na volta aí. Eles voltaram, acho que com muito mais autonomia, e agora também a gente está num período em que a aprendizagem depende muito deles também, né? Não só dos professores, como você estava falando há pouco, ele fecha a câmera e aí o professor já não tem mais o controle do que ele está fazendo. Então, realmente, acho que agora a gente está passando por um momento de mudança onde o próprio aluno, eu acho que independente da idade, percebe o quanto ele precisa se aplicar, né? Sim, a gente sempre falou muito de autonomia, né, e é difícil a gente às vezes dar a oportunidade de autonomia. Agora a gente viu a necessidade, a gente se viu forçado a dar mais autonomia para os estudantes, né, porque um estudante ficar conectado, né, com um áudio, assistindo uma aula ali 4, 5 horas, é muito cansativo, né, não é a mesma coisa de você estar lá presencialmente, que você tem intervalos, você tem troca de professores, nessas trocas você interage com seus colegas, né, então
você manter o estudante conectado ali no áudio, né, 3, 4 horas, ele é muito cansativo. Então, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as escolas se viram com a necessidade de você fazer intercalar melhor momentos síncronos e assíncronos, né? Síncronos no momento em que o estudante está ali com o professor, mas momentos assíncronos em que o estudante vai ter que aprender sozinho, né? Ele vai ter, claro, o professor vai dar uma série de ferramental, vai dar os estímulos, mas o estudante vai ter um momento em que ele aprendendo ali individualmente, né? Então, tá sim se exigindo uma construção de maior autonomia desse estudante, né? Como é que ele divide esse tempo nesse momento assíncrono, né? Como é que ele se organiza para executar todas essas atividades, né? Então, acho que é um passo importante também em termos de a gente pensar nesse novo estudante, né? Nesse estudante em que não é mais somente um estudante passivo, que é um estudante ativo ali do processo e que e sem ele colaborando com esse processo, o aprendizado de fato ele não vai acontecer, né? Então, acho que é uma nova entrada numa nova era, é uma entrada de muitos aprendizados aí, não só para os professores, mas também para esses estudantes que estão ganhando mais autonomia, mais independência e percebendo o papel deles nesse processo educativo, que não é só o professor que faz o aprendizado acontecer, mas é o estudante também colaborando com esse processo que faz, de fato, o resultado ser melhor, né? E aqui no estado de São Paulo, o secretário de Educação, Rosiele Soares, disse que está mantida a volta às aulas no início de setembro. A medida vale para as cidades que tiverem mais de 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo de Flexibilização. Os deputados Dr. Jorge do Carmo, do PT, e Carlos Janazzi, do PSOL, são contra a volta às aulas em setembro. Os parlamentares manifestaram descontentamento durante o programa Tribuna Virtual da Rede Alesp. E ainda que seja 35% da capacidade máxima, mas eu vejo com muita preocupação, porque as nossas crianças, não têm, não sabem se cuidar, ou seja, elas não têm a consciência da necessidade dos cuidados, na questão do distanciamento físico, na questão do uso das máscaras, na questão do uso de álcool em gel, e isso faz com que nós possamos, né, os governantes, possamos expor nossas crianças ao risco da pandemia do Covid-19. Isso nós não podemos entender como uma situação normal. É preocupante a gente deixar com que os nossos filhos voltem às aulas, e, lamentavelmente, esse ano nós já estamos com o ano comprometido do ponto de vista das aulas, né, do aprendizado por conta da pandemia. Nós não podemos deixar que as nossas crianças voltem às aulas expostas a esse tipo de risco. Eu tenho conversado com pais de crianças, com professores, que são quase que unânimes de que é um risco a gente voltar às aulas presenciais, né, especialmente nas escolas públicas, né, na periferia da cidade de São Paulo e dos municípios, onde, infelizmente, as condições estruturais das escolas não são também boas. E por isso é que eu acho que é um erro do governador anunciar o início das aulas presenciais já para o dia 8 de setembro, sem a gente ter claro se até lá nossas crianças já não estarão mais expostas a risco. Então, tenho conversado muito com os pais de crianças, que eles são, como disse, quase que unânimes. Nós não vamos deixar com que os nossos tesouros, ou seja, as nossas crianças, os nossos filhos, voltem às aulas numa situação ainda de vulnerabilidade e de exposição a risco pela pandemia do Covid-19. Eu, particularmente, tenho uma filha de 8 anos, minha convicção é de que ela não deve voltar. Não deve voltar às aulas porque não podemos expor nossos filhos a esse tipo de risco. Então, eu acho lamentável, acho que o governador e o secretário estadual e os secretários municipais deverão analisar isso com mais cuidado, com as recomendações da saúde pública, para que nós não expusemos as nossas crianças a risco, infelizmente, e aí esperar mais um pouco até que a gente tenha certeza de que os nossos filhos irão para as escolas e não serão contaminados. Manifestei essa posição e a minha indignação para o secretário estadual, Rosiele Soares estava presente, cobrei dele, denunciei, falei que nós não vamos voltar, quando eu digo nós, os professores não voltarão,
no dia 8, vai ter greve geral, vai ter desobediência civil, porque acima de um decreto, acima de uma decisão orientada pelos interesses econômicos da Fiesp, da Associação Comercial e dos poderosos, né, do poder econômico, a vida está acima de tudo isso. E Vossa Excelência faz bem, deputado Jorge do Carmo, quando diz que não vai mandar sua filha para a escola também, porque a vida da sua filha vale mais do que essas decisões econômicas. Então, essa é a nossa posição, não só minha, mas da comunidade escolar. Nós não voltaremos, haverá greve, eu falei para o secretário, vai ter desobediência civil, ninguém vai arriscar a vida nessas condições. Então, um erro gravíssimo a publicação desse decreto, até porque ele desmobiliza o isolamento social, né? Dá a impressão que está tudo resolvido, as coisas estão se resolvendo, e não. 1.200 pessoas continuam morrendo por dia no Brasil. É uma tragédia isso. Não é o momento de se falar em voltar às escolas, que são verdadeiras bombas biológicas de contaminação. A cultura é um dos setores que ainda não tem prazo para a retomada presencial. Numa entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, a trompetista Andressa Lima lembrou das dificuldades do setor. O TV em Revista aproveitou o papo com a artista para viajar nesse universo. Fomos conhecer um pouco mais o charmoso e histórico equipamento que ela domina. Segundo os historiadores, o trompete é uma evolução da trombeta de madeira que apareceu no Egito. É um instrumento musical de sopro, da família dos metais. Mas, para entender melhor, convocamos a própria especialista Andressa Lima. O trompete é esse aqui. Este aqui é o trompete. Agora vocês sabem. Este daqui também é o trompete. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também é o trompete. Calma, gente. Fica aí, não vai embora, que eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, o trompete é um instrumento de sopro da família dos metais. Isso mesmo, o trompete tem uma família. Nessa família dos metais, vamos ter a tuba, o eufônio, o trombone, a trompa e chegamos no trompete, o instrumento mais agudo dessa família. O mais agudo mesmo. E a expectativa de vocês, então, com essa reabertura, que ainda é gradual, vai demorar um pouquinho, principalmente para a questão da cultura? Então, para nós artistas, né, músicos, eu não vejo uma volta ao normal, né, uma reabertura sem ter uma vacina, sem ter algo definitivo, porque tudo que a gente faz gera aglomeração, show... não vejo muito, só se for essas, né, outras alternativas, como lives ou coisas que, não sei, pessoas vão ficar distantes, né, o público vai ficar distante, mas mesmo assim, né, imagina um bloco toca num carnaval, acho bem difícil. E para quem dá aula, né, tem muita gente que veio procurar aulas de trompete, aulas de música, começaram a fazer. Eu vejo que, aos pouquinhos, essas pessoas, essas escolas de músicas vão voltar a trabalhar, vão voltar a ter um atendimento presencial, com todo cuidado, porém, apareceu um mundo novo, né? Muitas pessoas aderiram à aula online, e que foi uma coisa que até deu certo. Então, o único lado que eu vejo do artista hoje em dia, do músico, é dando aula, porque, assim, fazendo shows, eu só vejo um futuro normal mesmo, quando tiver uma vacina. A pandemia, a quarentena, mudou o modo aí de enxergar a música, Andressa? Com certeza, com certeza. Eu acho que as pessoas viram que a arte, né, a arte traz o entretenimento, traz uma paz, assim, nesse momento, né, e eu vi muitas pessoas valorizando mais o trabalho do músico, o músico que virou agora editor de vídeo, editor de áudio, porque tem que fazer tudo em casa para passar esse material para o público, né. Eu espero que o pós-pandemia as pessoas lembrem disso, né? Lembrem do que o músico, o artista fez muito para as pessoas que estavam em casa sem nenhum tipo de entretenimento. Andressa, você disse que algumas escolas, né, de música devem voltar aí em breve com aulas presenciais.
Por exemplo, no seu caso, o trompete é um instrumento de sopro e a gente sabe que a questão da contaminação do novo coronavírus é por conta ali da saliva. E aí, Sim. como que fica e quais os cuidados que vocês vão ter a partir de agora para evitar qualquer tipo de contaminação em aulas presenciais? Então, por enquanto, não fica, porque não tem como, o trompete assim, não dá pra gente usar máscara, esse fator das gotículas na saliva, a gente tem isso, não tem como evitar, então a aula de trompete presencial não vai ter agora, eu acho que trompete, talvez canto, eu estava lendo um pouco sobre isso, sobre o que vai ser permitido, né, ninguém fala assim, não é permitido aula de trompete online, porém só presencial, porém só é permitido uma aula presencial com máscara, então já vimos que não é permitido. Eu acho que esses instrumentos de sopro não voltam tão cedo a uma aula presencial, mesmo com distância, eu acho bem difícil. Você criou um canal no YouTube que chama Ela no Trompete, não é isso? Fala um pouco pra gente dessa experiência aí, desse canal, o que está acontecendo. Então, antes da pandemia, eu tinha vários alunos online, e eu pensava já em produzir um material para os meus alunos, ou para o pessoal que está aprendendo, que procura essa informação, né, sobre o trompete na internet, que não é muito grande, é um mercado assim, pequeno de informações na internet sobre o trompete. Surgiu a pandemia, e aí eu falei assim, melhor hora agora. Então eu inventei aí, criei esse canal, onde eu tô colocando algumas coisas bem básicas pro pessoal que tá aprendendo, que quer saber mais sobre o instrumento, que, não sei, busca uma informação mais rápida, prática, né, são vídeos curtos, sem um linguajar muito difícil para uma pessoa que nunca estudou música entender, e a intenção é que continue, eu vou colocando coisas simples, pessoas estudando, quem tem um professor já, mas quer alguma coisinha a mais para estudar também. Espero conseguir mostrar, né, mostrar o trompete para as pessoas de uma forma mais fácil, não muito difícil, como muitas vezes é visto. E a relação com o público, né, Andressa? A gente sabe que ali numa apresentação, como você disse, num bloquinho, há uma interação, né, com o público de uma forma muito próxima. Mas pela internet, você também sentiu essa interação? Você recebeu feedbacks até diferentes do que normalmente acontecem presencialmente? Olha, o relacionamento com o público é legal na internet, porque você recebe mensagens, você recebe áudios, eu recebo vídeos de alunos tocando, de pessoas que entraram no meu canal e estudaram o que eu coloquei lá e me mandam vídeo. Isso é muito legal. Eu acho que o mais sofrido, para mim, assim, que é o mais difícil, é não ter contato com os músicos, não tocar junto com os músicos. Quando a gente faz um trabalho desse, uma live online, né, a gente ou quando a gente faz essas coisas que a gente junta várias pessoas tocando numa imagem só, você não tem aquilo de tocar com a pessoa na mesma hora, sabe? De fazer aquela música junto, que pra mim, eu acho a parte pior e a primeira coisa que eu quero fazer quando eu tiver uma vacina, é tocar com meus amigos. O mais difícil é isso, não ter contato com outro músico, eu acho, porque o público é difícil também, a gente ficar longe, mas a gente ainda consegue receber um feedback, conversar. Agora, fazer uma música ao mesmo tempo junto é uma coisa insubstituível. Então, para quem quer conhecer um pouco mais o trabalho da Andressa, vai lá no YouTube, Ela no Trompete. Nós estávamos comentando aqui, né, durante um pouco antes da sua entrevista, a questão dos profissionais da área do entretenimento, né, de uma maneira geral, da área cultural, do entretenimento, das dificuldades que muitos profissionais têm passado. Eu queria que você desse um depoimento para a gente, né, se não for de você, dos amigos próximos, como estão os músicos nessa quarentena em termos de auxílio? Vocês estão recebendo auxílio do governo? Você falou aí das aulas, o canal no YouTube. Como que está a situação da área musical e dos músicos de uma maneira geral? Olha, eu tenho amigos que estão com auxílio, amigos que estão esperando e não conseguiram, porém a grande maioria deles viviam, a grande parte assim da renda era de show, coisa que acabou, ou de barzinho, ou coisas do tipo.
Tenho amigos que estão vendendo instrumento, que estão vendo uma outra forma de renda, porque é uma atividade que, assim, se você... amigos meus estão vendendo shows online para, olha, se você quer presentear alguém com uma música, é uma saída também. A única coisa que eu posso falar é, assim, aguentem firme, porque além do financeiro, que é muito difícil, esse lado que eu falei de você ficar longe de outras pessoas tocando, de você não poder tocar seu instrumento da forma que você imaginava quando você começou a estudar, quando você pensou em ter uma carreira, você ficar sem isso é muito difícil na nossa cabeça, né? Realmente desanima, realmente dá vontade de jogar tudo pro ar, mas assim, o que eu poderia falar pensem em outras saídas nesse momento, melhorem a parte visual de site de vocês, Instagram, YouTube, tudo que vocês puderem, divulgar de uma forma melhor o trabalho de vocês, dando aula, é uma oportunidade, é um momento para fazer isso. E com essa linda imagem do trompete, o TV em Revista chega ao fim. Obrigada por sua audiência, mas você pode continuar assistindo e acompanhando toda a nossa programação no nosso canal do YouTube. Até a próxima!